Compreensão dos tempos. Há um texto em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz: E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Em 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 32, o texto que acabamos de ouvir, narra uma história de 200 homens de uma das tribos de Israel que entendiam os tempos e, por causa dessa compreensão da história, foram capazes de orientar bem Israel. O que significa discernir os tempos? Será alguma habilidade em astrologia? Será uma leitura dos céus, como os antigos babilônicos? O que o texto afirma, o que este texto afirma, é que esses homens tinham algo que podemos chamar de sagacidade. Eles tinham a sagacidade política. Eles entendiam de assuntos públicos, eles entendiam e estudavam o temperamento das nações, dos líderes e as tendências dos eventos atuais. Não é preciso forçar o texto para entender que se trata de sabedoria por experiência, por observação e também por bênçãos de sabedoria de Deus. Estes eram os filhos de Issacar, homens de conhecimento que declaravam apoio em favor do rei Davi. Eram considerados homens de prudência política, e eles faziam uma boa leitura de cenários com experiência e perspicácia, e sabiam o que Israel deveria fazer, quais as melhores escolhas momentâneas da ação política. Temos muito a aprender com esse texto. Compreender os tempos é usar a inteligência para se adaptar às condições com sagacidade. E esta sagacidade não deve ser apenas política, mas também espiritual. Por isso, esses homens foram chamados de os poderosos de Davi. Por causa dessa sagacidade, por causa dessa prudência, esses homens eram considerados como os poderosos de Davi. A tribo de Issacar era uma das tribos centrais e próspera de Israel, homens trabalhadores do campo e valentes em guerra. Ou seja, eles eram agricultores e guerreiros, e sábios em política. Issacar, o símbolo dessa tribo, era um jumento de ossos fortes e um jumento forte carregador de fardos. Em Gênesis 49, verso 14, Deus declara em revelação que Issacar é um jumento de fortes ossos deitado entre dois fardos. Ou seja, o jumento é retratado simbolicamente descansando entre dois fardos após seu trabalho. Além da força do trabalho, eles receberam também sabedoria de Deus. E nós sabemos que Deus é o doador e o Pai das luzes. Ele dá sabedoria aos homens. Deus quem ilumina os homens. Daí a importância da oração. Esse é outro aspecto dos filhos de Issacar. Eles oravam, pediam orientação a Deus. E Deus nos incentiva a orar e a pedir sabedoria. As pessoas podem adquirir sabedoria por observação, por conversas com mestres, com aulas, com sábios, com leitura de livros, de pessoa para pessoa, buscando a observação do mundo, buscando a observação de estatística, condutas do mundo biológico, do mundo dos negócios, enfim, são meios de adquirir sabedoria. Conhecer a história e características e necessidades dos nossos dias é um ato de adquirir sabedoria por observação. Conhecimento histórico, notícias, científico, tudo isso são coisas boas. Analisar, mas apenas analisar, apenas estudar, sem a prática, sem a atitude do fazer, nos torna fracos. Isso nos torna mais fracos. E o texto em Crônicas, falando dos filhos de Issacar, diz que esses homens diziam a Israel o que fazer, o que Israel devia fazer. Ou seja, algo que ultrapassava apenas a teoria, entrava na prática, mão na massa. O que fazer? Atos realizáveis, ações. O que fazer?
Esse é o sentido da sabedoria. Não aquela sabedoria que fica apenas na teoria, mas aquela sabedoria que avança para as ações. E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, o texto diz, 200 homens, conhecedores da ciência dos tempos, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, ouçam bem, o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos, todos os israelitas seguiam suas ordens. Essa é a vida prática. A vida prática é a grande esfera da sabedoria. Conhecer e agir, oração e ação. Conhecimento é valioso, desde que leve à prática. Os políticos, estadistas em geral, deveriam conhecer para fazer. Fazer o quê? O melhor para a sua nação. Infelizmente, muitos dos nossos políticos são apenas oportunistas. E esse texto bíblico é um autoelogio aos filhos de Issacar, porque eles eram homens que enxergavam com profundidade. E não só com profundidade, mas com altura, com largura. Eles eram homens de sagacidade. O que era exigido desses homens no contexto bíblico? Eles precisavam saber qual a dinastia apoiar. Se eles deveriam ir para a casa de Saul ou deveriam pender para a casa de Davi. Qual a melhor decisão para afirmar uma unidade à sua nação? Nós sabemos que Israel tem vizinhos inimigos como guerreiros, e na história, nesse tempo, os guerreiros eram os filisteus e outros povos. E a unidade da nação era essencial, era vital. O povo judeu precisava saber o que fazer após a morte de Saul e seu filho. Se a realeza deveria continuar na família do rei morto, na casa de Saul, ou transferir para as mãos de Davi. Não era um assunto fácil de resolver. De um lado, interesses de alianças políticas em manter uma linhagem real, e de outro havia a pressão por mudança. Em tempos agitados, é preciso encontrar a ação correta. Precisamos dessa sagacidade, desse discernimento hoje, para entender quais são os perigos circunstanciais de nossa nação ou para a igreja, ou o que está acontecendo que possa atrapalhar esse avanço. Como pode ser evitado que uma nação perca sua unidade, perca sua força? Quais são os pontos mais importantes para ensinar a nação, a igreja, os políticos? O que é mais importante hoje, trazendo essa analogia do texto antigo para o nosso tempo, para a nossa nação brasileira? Qual a relação que a igreja tem nisso tudo? Qual o envolvimento? Qual a relação que a igreja, os cristãos, eleitores conservadores, qual a relação que eles devem ter com os seus governos políticos? Quais alianças devem pender? Quais ações de independência? Qual mentalidade devem trabalhar? Uma coisa fique certo, neutralidade não existe. Em qualquer conversa de mesa, familiar ou não, ou na rua, ou numa fila de banco, não existe mais ou nunca existiu neutralidade política. Sempre alguém está no espectro da esquerda ou da direita. Isso trazendo para a nossa realidade. Tem um autor chamado Gerdemar que ele, ao analisar essa passagem em Crônicas, ele ilustrou uma experiência de um homem chamado Joseph Tyson, um homem de naturalidade romena, sobre a importância em compreender os tempos. O Gerdemar escreve dessa forma: o desastre comunista caiu sobre o meu país, a Romênia, quando eu era um adolescente. Por muitos anos depois, minha vida foi uma batalha por sobrevivência sob doutrinação marxista e terror totalitário contra os cristãos. Eu lutei para entender a natureza dessa calamidade e o Senhor me deu compreensão. Nos anos 40, escrevi documentos sobre a natureza do fracasso do comunismo. Um deles, publicado sob o título de O Manifesto Cristão, desembarcou-me em 6 meses de prisão domiciliar com duros interrogatórios pela polícia secreta. Mas para mim, o momento crucial veio em 1977, quando um amigo meu desafiou-me a definir uma organização que exponha abertamente o comunismo. Aqui está o que eu disse a ele: o comunismo é um experimento que falhou.
isso não foi capaz de cumprir qualquer uma das muitas promessas e ninguém acredita nisso mais. Devido a isso, ele vai um dia desmoronar por conta própria. Agora, por que eu deveria lutar contra algo que está terminando? Eu creio que a nossa tarefa é outra. Quando o comunismo colapsa, alguém tem que estar lá para reconstruir a sociedade. Eu acredito que o nosso trabalho como professores cristãos é treinar líderes para que eles estejam prontos e capazes de reconstruir nossa sociedade numa base cristã. Para minha surpresa, aqui está o que meu amigo me disse. Joseph, você está errado. O comunismo triunfará em todo o mundo, porque ele é um movimento do anticristo. E quando os comunistas tomarem posse nos Estados Unidos, eles terão nenhuma força de restrição à esquerda. Eles então matarão todos os cristãos. Temos apenas um trabalho para fazer. Temos apenas um emprego para fazer. Alertar o mundo e se preparar para morrer. Alguns anos depois, meu amigo foi forçado a deixar a Romênia. Ele veio para os Estados Unidos e se estabeleceu. Então fui forçado ao exílio e me mudei para os Estados Unidos também. Desde então, meu amigo não fez nada pela Romênia. Ele simplesmente esperou pelo triunfo final do comunismo e aniquilação do cristianismo. Por outro lado, quando cheguei aqui, em 1981, eu comecei um programa de treinamento para líderes cristãos na Romênia. Traduzimos livros cristãos e os contrabandeamos na Romênia, com os nossos parceiros na organização. Treinamos cerca de 1.200 pessoas em toda a Romênia e hoje essas pessoas que foram treinadas nessa operação subterrânea são líderes em igrejas, em denominações evangélicas e nos principais ministérios cristãos. Você vê a maneira que você olha o futuro, a maneira que você olha ao futuro determina seu planejamento e suas ações. É a maneira que você entende os tempos que determina o que você irá fazer. Perceba a semelhança. Vocês conseguem perceber a semelhança desse relato com a análise anterior sobre os filhos de Issacar? É a leitura correta dos tempos. Devemos fazer uma leitura da compreensão dos tempos, por observação, por pedir sabedoria a Deus. E isso vai determinar, e isso tem que determinar as nossas ações. E não apenas ficar na teoria e alimentar um sentimento de que não há mais nada o que fazer. Há muito o que fazer.